GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, mais um programa aqui. Caracas, olha só aí, ó. Convidadaço, cara de milhões aqui, ó. Inteligência emocional e tudo mais. Primeiro, obrigado pela oportunidade, viu? Prazer todo meu estar aqui, Marcelo. Você viu? O cara tem voz de locutor, caramba, né? Antes da gente começar, Alfredo, você vai se apresentar e tal, eu sempre começo falando quem está ajudando a gente, né? Então a gente está começando agora com algumas pessoas que vêm ajudar. Hoje a gente tem o Rodrigo, da CMG Descartáveis. Rodrigo, muito obrigado pelo teu apoio, obrigado pela oportunidade de ajudar a gente aqui a manter o nosso trabalho. Vamos ver se eu vou acertar aqui, né, Ian? O Ian já colocou no CG que é a CMG Underline, né? Guarulhos. Tá. CMG Underline Guarulhos, CMG Underline Vila Carrão, que eles estão no Instagram. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Essa pausa que eu dei foi de propósito, para o pessoal ficar prestando mais atenção em você, viu? Muito obrigado. Agradecer também ao pessoal da revista Reação, ao Rodrigo, meu grande amigo, né? Rodrigo, olha só, Alfredo, você viu a propaganda que ele faz pra gente na revista? Acho que eu te mostrei, né? Mostrou. É pouca coisa, né? Top. Só uma página aqui. Rodrigo, sempre aí, a gente sempre junto nos trabalhos, é o nosso grande colaborador da ONG também. Agradecer meu grande parceiro, que nada mais do que o diretor comercial, presidente da Studio Over. Uau! É o Washington Studio Over, né? O Ian, que é o nosso grande... Esses dois aí são os parceiros mesmo. Ian, obrigado, viu? E o Ian já trocou o cabelo de novo essa semana. Cada semana ele coloca um cabelo diferente, né? Tá ficando bacana. E também agradecer as pessoas que estão... Agora, até colaborando com a gente, colaborando na forma de patrocínios também. A gente tem aqui o nosso material novo, depois a gente está na internet, está mostrando. A gente tem hoje com a gente Shopping Global. Global. Que tá vindo, né? Meu último carro eu comprei na Global. E baita negócio carro? que eu fiz. Baita negócio que eu fiz. Shopping Global. Aí, ó, já tem vai a prova. Lá, e nós nem combinamos, eu indico. Doutor André, a Mayara, Laura, muito obrigado pela oportunidade, tá? De estar ajudando a gente aqui. Também a revista Mais Valor. Agradecemos a Rádio Planet Sound. Também ao Mávila, que é o estúdio de produções artísticas, também é um grande parceiro, um amigo meu. E o Ettore Daniele. Você conhece o Ettore Daniele? Eu já ouvi falar. Já ouviu falar desse rapaz? Dizem que é gente boa, hein? Vamos falar dele depois eu gosto do pai dele. Rapaz. O seu Daniele é gente fina. Sou fã do pai dele. Essa família é boa, Eles né? são gente boa demais. Obrigado, são gente. irmãos. Aliás, hoje é aniversário do... Hoje não. Semana passada foi né? na terça-feira passada. Terça-feira você foi lá? Teve bolo, caramba. Foi nada, ele não me convidou. Eu fui lá, você não tem noção. Depois a gente conta melhor sobre isso. Vamos começar com a nossa oração? Vamos lá. A gente coloca as mãos dadas aqui, que é o tema do livro, né? Só mais uma palavrinha aqui antes de a gente começar. Também falar, estava quase esquecendo, do nosso livro, Me Dê Sua Mão, que ele é o... Olha lá, já está ali na tela, não precisa nem mostrar. O Ian é ligeiro, né? Você viu? Esses caras são muito outra bons. coisa. Me Dê Sua Mão, está lá no nosso site, www.gapdep.com.br. Você vai encontrar o nosso site, o livro, para estar comprando, para estar dando de presente. Logo mais vai ter um livro aqui do meu amigo, que já está quase caminhando, também vai estar lá junto, né? Quando você tiver com o livro pronto, faço questão da gente lançar ele aqui. Quero lançar do Jansson. Combinado. Vamos fazer o lançamento aqui dele. Combinado. Agradecer também aos nossos apoiadores que estão começando a chegar com o selo de responsabilidade social. Nós temos o selo de responsabilidade social. E a empresa que quer mostrar que está fazendo o trabalho, que quer participar, que está procurando apoiar algum trabalho, alguma causa, estamos aqui. Né? A gente tem isso já em alguns lugares, restaurantes, bares, a gente tem isso em agências de automóvel. Agência de automóvel, agradecer aqui a Ternos, que é do Marcelinho, meu grande amigo, Brunão, Fê e a Flavinha, né? Que são pessoas que ajudam a gente. Tem muita gente para a gente agradecer, que a gente vai acabar no caminho falando, né? Mas é isso. E agora a gente vai para a parte que é a parte espiritualizada, que é a nossa oração. Todo programa a gente começa assim e termina assim. Tranquilo. Vamos lá? Então, me dê sua mão. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo.
GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, começando mais um podcast, que ele já começou, né? A gente está falando aqui. E tudo isso que você viu, essa questão da oração, isso tudo a gente trabalha com isso, né? Você que está passando por dificuldade, você que passa pelos processos depressivos aí, processos de crise de pânico, de ansiedade, entre em contato com a gente, entra lá no www.gapdep.com.br. Hoje nós temos a nossa sede, que você já nos visitou lá, tivemos a grande honra de recebê-lo lá. Só não estava com tapete vermelho no dia, deixei uma mancada, não tinha tapete vermelho, mas agora já comprei um, tá com seu nome lá. E na Rua Cantagalo 753. Olha o 753 aí. Lá. Rua Cantagalo 753, né? É, porque o meu amigo aqui não sabe indicar um lugar para eu indiquei hoje, o podcast eu dei o endereço de lá, mas tudo bem. E lá na sala, lá na sede, nós fazemos os nossos atendimentos terapêuticos também. Eu atendo como terapeuta, atendo como reprogramador emocional, como comportamental e tudo mais. A gente faz isso, na maioria das vezes a gente faz... Na maioria não, quase todos são atendimentos gratuitos, né? Legal. Então essa é a nossa política, nossas palestras motivacionais também. Entre em contato pelo telefone 957 33 40 41. 5733 40 41 é o nosso telefone de contato, tá? Precisando das palestras em empresas, a gente faz... Entra no nosso site, tem toda a nossa história lá. Bom, já fiz a nossa parte aqui. Quem é você? Fala seu nome, como é que você chegou até aqui, na vez de carro, né? Mas quem é você, meu amigo? Se apresenta aí pro pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou Alfredo Cardoso Júnior, sou idealizador e fundador do Instituto Cardoso de Inteligência Emocional. Eu, nos últimos 15 anos, eu venho estudando e me dedicando ao mundo do desenvolvimento humano. Eu sempre trabalhei em multinacionais. Eu vim da indústria farmacêutica, a vida toda eu trabalhei pelo dinheiro. Eu era que nem jogador de futebol. Quem paga melhor me leva. Sempre foi assim. E eu cheguei a um certo ponto que eu descobri a minha missão. E quando eu descobri a minha missão, aquilo veio muito forte em mim, que era ajudar pessoas. Legal. E a partir daí eu comecei então a me desenvolver, me preparar, comecei a me aprofundar mais nos estudos para saber como é que eu poderia usar a inteligência emocional, que é o mundo que me encantou, para ajudar as pessoas. Vamos fazer umas... Inteligência emocional. Inteligência emocional. Fala aí, descreve para mim de uma forma rápida, para quando eu souber. O que significa inteligência emocional? Cara, inteligência emocional é simples, teoricamente. Você pode pôr no Google lá. É você ter a percepção, o conhecimento das suas emoções e saber administrá-la. Ponto. Saber administrar as suas emoções. Isso, ponto. Fernando, quantas pessoas precisam disso? Todo mundo. Todo mundo. Porque assim, ó, na prática, na teoria, é fácil falar. Na prática, a coisa muda. Exatamente. Por quê? Porque aí você precisa entender um pouquinho mais do funcionamento do cérebro para entender inteligência emocional. Porque assim, ó, é a mesma coisa eu chegar em você, Marcelo, e falar assim, ó, Marcelo, eu vou te explicar o sabor de um morango. Eu vou te explicar, vou te falar, você só vai ter a real entendimento do sabor do morango quando você comer um. Você experimentar. Inteligência emocional é a mesma coisa. Vivenciar. Exatamente isso, é essa a palavra, vivenciar. Inteligência emocional é exatamente isso. Não adianta você ficar lendo, você vai ter a teoria. Sim. Que nem eu expliquei aqui o que é inteligência emocional. Mas você só vai saber o que é inteligência emocional quando você passar por um processo. Exatamente. Isso acontece por quê? O cérebro, nós temos a parte consciente e a parte inconsciente. Tudo o que acontece desde a sua concepção até esse exato momento, tá lá. 5% só está na sua parte consciente. Que é onde você recorre para lembrar o número de um telefone, para fazer um cálculo, para responder uma questão. As coisas rápidas, né? Práticas, você precisa, você para um pouquinho, pensa, você até lembra. Uma pergunta, só vou encaixando. Às vezes a gente escuta falar, né? Tem uma agenda, não tem tanto telefone na cabeça, lembra? Você ouviu falar sobre isso, né? Porque até a gente brinca que é o pouco espaço que esses 5% tem, né? Exato. Porque os 95% que estão lá no cérebro reptiliano, né? Exato. Aquela história toda de sobrevivência e tal, onde está toda a nossa história, né? Que é onde eu ia chegar. Os outros 95% estão no seu inconsciente, no seu subconsciente. E as emoções estão lá? Todas. E aí entra o detalhe.
desde a sua concepção, você tem registros lá. Você fala, mas da concepção, Alfredo? Da concepção. Por quê? O dia que papai e mamãe... Pumba! Vamos fazer o Marcelo hoje. Estavam inspirados. Papai tomou uma birita a mais, tá todo feliz? Você já vem com uma carga... Vem. De DNA, né? DNA diferente. Com uma energia diferente. Se a mamãe aquele dia está se sentindo envergonhada porque não se depilou, você já vem com outro tipo de energia. Você traz isso com você. Os hormônios, né? Tudo. Que se carregam, né? É legal de falar sobre isso, né? E aí, o que acontece? Durante a gestação da sua mãe, né? No 3º mês, mais ou menos, quando ela descobriu que você estava lá. Quem é você, né? O que acontece? É natural a mulher se preocupar. Será que o dinheiro vai dar? Será que eu vou ter condições de educar? Será que eu estou preparada para ser mãe? Aí começa esse monte de será. Cada vez que ela se preocupa, o ventre dela se contrai, para o feto que está lá dentro, para o bebê, aquilo fica gelado e desconfortável, porque fica duro. Ele está tendo essa percepção. Ele não tem o entendimento. Sim, ele tem a sensação e o sentimento. Exatamente. Né? Então ele está captando aquilo. Olha, eu estou alguma fazendo a minha diferente. mãe, né? Tipo assim, eu estou fazendo minha mãe sofrer, eu não sou desejado. Ele não sabe dar essa conotação, mas ele está trazendo isso, ele está fazendo esse registro dentro dele. E a gente até é legal até deixar. Existem algumas técnicas, né? Que na minha parte de. Bom, com terapia, todas as coisas que a gente faz, do rebirth, né? Rebirth. Que a gente faz como se fosse uma regressão. Né? Não, você sabia que regressão não é regressão? A gente tem essa... as pessoas têm essa ideia que fizeram uma regressão, né? Porque como você está trabalhando aspectos da sua vida, e sua vida é daqui para trás, né? As pessoas pensam que é regressão, mas não é, porque o rebirthing, apesar de você estar trabalhando a sua vida, né, desde da sua fecundação, você está trabalhando apenas registros do seu passado que estão interferindo no seu presente. E é ali que você trabalha. Tá lá, tá registrado, tá lá certinho. Exatamente. Tá e você vai lá buscar, né? Porque são registros. Porque você não vai buscar tudo. Você vai trabalhar apenas alguns registros, alguns pontos. Que são os registros. Você administra a gente sabe administrar esse tipo de e participamos já, né? Sim, sim. Já sentiu como a gente só pode levar né? alguém para o caminho que a gente já percorreu. Eu, quando eu fiz da minha vez, foi muito bacana, né? Mas eu tive... Engraçado que depois eu fiz algumas pesquisas, né? Assim, familiar mesmo, né? E daquela época, cara, e é tudo muito, muito forte. Cara, e é tudo científico. Você sabe como que surgiu o rebirthing? Não. Adão e Eva? Existem várias teses, mas todas elas levam ao mesmo local. A tese que mais é difundida foram os hippies americanos. Ah, cara? Na época lá de Woodstock, que os hippies estavam em alta, eles tinham tipo uma chácara lá que eles se reuniam tal, e ficavam lá muito louco tal. E um dia, um dos líderes lá da casa lá falou assim, hoje eu não vou usar droga nenhuma. Eu vou ficar aqui na banheira e vou ficar aqui até morrer. E ele ficou dentro de uma banheira cheia d'água. E depois de horas e horas, ele fez uma viagem muito louca. Aí ele, mas eu não usei nada, não bebi nada. E fui... Aí no outro dia ele foi e fez de novo. Aí ele, dá um barato diferente. Sabe? Aí ele começou a divulgar, o pessoal entra na água. Aí o pessoal ficava horas e horas na água para ter aquele barato, aquela viagem. Os cientistas, anos depois, começaram a estudar e descobriram que o barato não era ficar na banheira d'água. Entendi. Dentro, a respiração. Né? Porque você, quando fica muito tempo na banheira, você relaxa tanto que você muda a sua respiração. E aí eles perceberam que, ao mudar a respiração, você hiperoxigena o cérebro. E aí você consegue trabalhar essa coisa toda. Você fica quando você faz essa mudança de respiração, que ela não vem fácil, porque ela tem um tempo para maturar, né? Para se entender ali. E aí essa oxigenação, que é o que faz o barato ali, ela consegue te levar a esse momento. Sim, né? porque ela hiperoxigena. Como é que fica por isso que é perigoso qualquer um fazer essa técnica. Por quê? A pessoa que tem pressão alta por hipertensão,
pode ter problema de infartar ali na hora, porque a pressão dela vai lá em cima. Como que fica essa respiração? Como é que você pode explicar para a gente? É simples, é uma respiração cíclica, ela é cíclica. Você está aqui com água até aqui, então o teu corpo não tem a respiração normal, né? Você começa a respirar pela boca. E nos treinamentos a gente usa exatamente isso. A pessoa pede para a pessoa respirar somente pela boca. Abre aproximadamente 2 dedos e respira só pela boca, uma respiração cíclica. E essa respiração, ela ativa, mas devido à oxigenação. Exatamente, pela oxigenação do cérebro. Que legal. Ela oxigena o cérebro. E aí, eu até pensei aí o milagre acontece. Eu até pensei alguma coisa, tipo, na água, quando você falou, de lá dentro do ventre também, né? Que tem aquela história de... Não tem aí eles ligação. Descobriram que o que acontecia é que ele mudou a respiração. Aí eles começaram a fazer sem a água e dava o mesmo resultado. Entendi. Usando a respiração que ele fazia lá. Exatamente. Muito legal. E aí foi criada a técnica. Na verdade, o trabalho que você vem fazendo, vem mudando a vida de pessoas... Como é que funciona? Você tem a tua empresa hoje, que é a Instituto Cardoso, né? Tá no site aí. Eu vou até depois, vamos lembrar de colocar. Bom, você já tem, mas colocar no nosso site lá também. Legal. Do GapDev, falar de você lá. Top. Tá? A gente tem nossos colaboradores lá, colocar você lá também, quando precisar falar alguma coisa a respeito. Mas se a gente vai estreitar, vai achar ele lá com a gente no www.gapdev.com.br. Você trabalha com empresas. Qual que é seu foco principal? Além do ser humano, mas qual que seria, para a gente entender aqui uma escala? Pessoas. Onde tem pessoas. Não importa se é pessoa física, se é empresa, se é cooperativa. Pessoas. Porque todo ser humano precisa passar por esse processo. Esse processo, na verdade, deveria ser ensinado na escola. Na escola. Tinha que vir da escola. A gente teria uma cultura totalmente diferente, pessoas, um país totalmente diferente. Olha que interessante que você está falando, né? Hoje em especial, nós fechamos um trabalho que a gente faz com minhas palestras, né? De responsabilidade social, a gente fala de conscientização, como é que fala? De você se transformar e você perceber as pessoas, de acolhimento, que é o foco principal do que a gente faz. E a gente estava conversando hoje lá com os diretores do CEL. O CEL é o Centro de Educação Unificada, e esse que nós vamos trabalhar ainda vai ser para o mês de março, né? Mas agradecer muito pela Fernanda, pela Marta, pelo Márcio, pela Paula, né? Pela Ana Paula, pelo Lucas, pelo Bruno, as pessoas envolvidas nesse processo. Muito obrigado. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Trabalho bacana, é o CEL Formosa e a escola é a escola que tem dentro do CEL, né? Até brinquei para minha filha, hoje eu vou lá no CEL. Eu falei, não, pai, por favor, não vai. É que esse CEL é sem o acento. Esse CEL é meio... É o céu da Marta. E a gente conversa muito, até eu e o Héctor, a gente estava conversando, quando a gente levou, fizemos uma reunião semana passada com o pessoal da agência, que faz a divulgação, né? Tá trabalhando com o nosso marketing. Cara, a dificuldade, você não encontra nada que trabalhe o emocional do indivíduo lá de baixo. E hoje é muito pouco. Nós falamos com eles sobre isso, porque minhas palestras eu começo a fazer com a idade de 9 anos. O público que eu começo a atender, a partir de 9 anos de idade. E eu fiz um atendimento esse final de semana passado no evento, e eu atendi um garoto de 7 anos com traumas. A gente trabalha, é diferente, eu trabalho com a causa raiz, né? E no forte impacto emocional mesmo, que a gente vai lá buscar a interpretação do trauma e tudo mais. A gente trabalha com uma certa... Não é pressa, não é agilidade. A gente vai direto ao ponto, né? Diferente, cada um tem o seu estilo de trabalhar, né? E esse trabalho que a gente está fazendo, que vai fazer lá, das palestras e tudo mais, com esse trabalho a gente consegue entrar no bullying. Eu não vou falar de bullying, certo, mas eu vou fazer eles entenderem o bullying. Legal. Porque a gente não usa a palavra bullying. Quando você fala assim, hoje vai ter um evento sobre bullying, olha para você entender, os caras que fazem bullying, os que recebem, não, eles até vão, mas os que fazem se armam e os que recebem se vitimizam. E quando eu começo a falar de responsabilidade social e falo de acolhimento e tal, e conto histórias de pessoas que perderam a vida através do bullying, as pessoas, eles menos esperam, eu tô falando de bullying. Legal. Eles estão percebendo que eles estão, mas eu não uso a palavra. Legal. A gente vai fazendo
E é um Eles trabalho teriam a emocional. E até olha que interessante isso. Teve um evento que eles fizeram de bullying lá e falaram tal, convidaram uma. Fizeram com teatro, com filmes. E sabe qual foi a identificação dos profissionais ali, dos professores e tal? Que os alunos, quando assistiam a peça de teatro, no momento que estava vendo a questão do bullying, elas se divertiam com a ação. E elas, de uma certa forma, é que nem você fazer. Eu também eu fui presidente de uma ONG, trabalhei com dependentes químicos com mais de 10 anos, né? Então eu tenho todo um trabalho Legal. de envolvimento, que a gente já fez vários desenvolvimentos nesse sentido. E a apologia, né? O cara que vai fazer um filme aparece fumando um cigarro ou usando algum tipo de droga, essa apologia faz com que o indivíduo acabe se contaminando, né? E eles perceberam que quando eles começaram a ver o pessoal vendo o teatro lá, cara, aumentou o número de bullying na escola. Caramba. Foi como se eles tivessem presenciado uma aula de bullying. Que top. Olha como uma coisa é muito louca de se perceber. Mas é. Porque às vezes a pessoa está fazendo aquilo e não percebe que está fazendo aquilo. Para ela é uma coisa, natural. uma brincadeira, É uma brincadeira. é uma coisa, ela não tem essa percepção. Por isso que a inteligência emocional é importante. Porque quando você começa a desenvolver, a conhecer as suas emoções e administrar ela, automaticamente você sabe o que está certo. Você sabe o dos outros também. Você começa a administrar a emoção dos outros também. Você sente aquilo, né? Isso é muito Porque legal. eu estou conversando com você aqui. Se eu falar alguma coisa que te irritou, automaticamente você vai fazer um gesto que eu vou perceber. Você tem a leitura corporal, exato, né? A gente entende isso. Exato. Isso é bacana, né, do trabalho que a gente faz também, que quando eu atendo e quando o cara senta ali na minha frente, eu já tenho metade da história, já contou metade da história. Exatamente. Só da forma que ele sentou e que ele falou, que ele chegou ali, né? E inteligência emocional serve para tudo, todos os setores da vida. Camarada ganha muito dinheiro e não consegue montar um patrimônio. Gasta mais do que ganha. Camarada é competente, tem conhecimento, tem jogo de cintura, tem tudo que precisa. Aí vem uma outra pessoa lá com menos conhecimento, menos competência, é promovido e ele fica. Acho que todo mundo já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso. Por que isso acontece, né? Mulher que não dá certo em relacionamento, né, não consegue, ou então é casada e é um inferno a vida dela. Tem todo um histórico de emoções passadas. Tudo que está registrado lá no inconsciente. Coloca um pouquinho de água aqui para mim, como eu não estou nem vendo, eu erro muito. Você falou que é água, mas é para enganar o pessoal não saber o que tem. É uma delícia isso aqui. Entendi. Né? Ó, só o Ian sabe, ele que prepara. Opa, deixa eu tirar a frente do livro, né? E a gente trabalha muito, quando você se envolve com isso, quando você está trabalhando, quando você se dedica a esse trabalho de emoções, é muito interessante, né? Porque você sente e percebe essa mudança no ser humano, Sim. né? O meu principal treinamento é uma imersão de 3 dias. É um treinamento que não fui eu que desenvolvi, ele veio do Japão. Esse treinamento, só para você ter uma ideia, ele começa na sexta-feira à noite e termina no domingo, no final da tarde. É uma imersão. É uma imersão. Eu perco, em média, 4 quilos para aplicar esse treinamento. Você pega emprestado para perder, né? Porque... Mas eu, em média, eu perco 3 quilos de tanta energia que demanda. Só que o prazer que dá... Você chega na sexta-feira, pessoal, tudo assim, ó. Tudo... Cadê ali? Ó, tudo... No sábado, eles já estão mais... Já baixaram um pouquinho a guarda. Não, já estão mais... Né, tá. No domingo, pô, parece que eles ganharam na Mega Sena. É uma coisa assim... É muito legal, né? Cara, isso não tem dinheiro que paga. Não tem dinheiro que paga. Porque você sabe que você tocou uma alma. Você ajudou uma vida. Uma pessoa que tinha uma dor interior muito grande e que não sabia mais o que fazer. E quando ela vai e se livra disso, cara, isso é... Olha, eu fico arrepiado. É legal isso que você fala, porque a gente vai entendendo das emoções, né? E... Qual é o nome da sua esposa mesmo? Mônica. Ô, Mônica, quer participar aqui? Quer vir aqui? Não, né? Quer se apresentar um pouquinho? Mônica, quando você filmar pelo Ian, fica legal também, viu? Fazer umas tomadinhas aí pela câmera dele. Né? O Ian é Vem aqui falar um oi, Mônica. Vem aqui falar um oi. Vamos apresentar a Mônica aqui, apresentar a Mônica. Vem cá, ó. Precisa ficar vermelha. Precisa ficar vermelha. Olha lá. Mônica chegando, olá. Esposa do nosso amigo aqui. Quer sentar aqui um pouquinho? Quer fazer parte do nosso quadro aqui?
Você tem que... Aliás, ela podia contar a experiência Não, dela. não, exatamente. Sabe por que a gente não programou nada, né? Mas eu sei, Mônica, que você, eventualmente, ou quase sempre, participa de alguns dos processos, dos O microfone treinamentos. dela tá funcionando? Tá funcionando ali, ó? Tá ok? Tá. Primeiro, qual que é seu nome? Se apresenta pra gente aqui, ó. Meu nome é Mônica, eu sou esposa do Alfredo e eu faço parte da equipe, né, dos treinamentos de inteligência emocional, que é fantástico, é algo realmente assim incrível, que eu tenho certeza que todo ser humano deveria de passar por esse processo. Uma experiência muito boa, né? É incrível, Você desata quando- as nós emocionais Você desde vivenciou isso, já viu essas coisas acontecerem? Sim, já passei É por muito isso. legal, né, Mônica? Maravilhoso. Quando você está lá dando apoio para ele da equipe, né? Que a equipe trabalha pra caramba também, né? Precisa da equipe ali, Precisa. senão Não, sem equipe você não consegue vai, fazer. né? Humanamente impossível. fazer Não sem tem equipe, porque não dá tem para como. controlar. Não tem como. Você tá mais ali na mão da massa às vezes, né? Do que dos próprios comandos, os comandos que ele dá e tudo mais. Às vezes você tá ali, essas experiências são muito boas, né? Como é que é isso para você? É incrível, né? A gente se emociona muito junto com eles, né? Porque a gente vê mesmo, né, a pessoa entregue ali e ela resolvendo as questões dela, né? A gente não sabe o que, porque é cada um com você Muito legal, mesmo, né? É você com você mesmo e ele conduzindo e você vê ali as pessoas, né, realizando essas transformações que depois elas são imensamente gratas, porque você, como ele falou, as pessoas entram armadas, mas saem assim leves no domingo, todos sorridentes, porque você desatou uns nós emocionais desde pequenininho que você vem trazendo, são cascas que vão colocando na gente, que nem uma cebola, né? A gente vai por assimilando, camadas, né? Coisas que não é você. Né? Você vai lá buscar a sua essência, quem é realmente você. Entendi. E isso é lindo. É lindo porque você descobre que você é assim, você tem um gigante dentro de você, que você é super capaz, que nem você acreditava. E você cresce muito com isso. Você percebeu isso, você testemunhou algumas coisas nesse sentido, né? No dia a dia, no tempo, no movimento das paradas do evento, né? Você conseguiu ver pessoas se libertando ali, né? Sim. Isso é uma coisa muito importante, né, da gente contar. E você sabe o que é mais interessante? Você está num auditório com várias pessoas. E, ao mesmo tempo, tem pessoas trabalhando problema com alcoolismo, com drogas, com obesidade, com casamento, com dinheiro, com profissão, com relacionamento social, com tudo. São várias emoções Exato. ali naquele mesmo espaço, tempo, né? ao mesmo tempo, todos trabalhando vários aspectos Várias reações diferentes, né? Numa mesma... Numa mesma E assim, mesma e o mais legal, vibração, eu né? não sei o que você está trabalhando, você não sabe o que ela... Porque cada um trabalha cada pro um seu, trabalha né? pro seu. Isso que é legal, né? É legal. É aquela questão até, não é nem não nesse caso, mas do anonimato, mas não chega a ser. Mas até pode ser. Porque não você se buscou expõe. aquilo com você. Você não tá precisa se expondo, expor. né? Você não precisa se expor. Porque você é com você. É a história da sua vida que você está pondo a limpo. Mas isso é uma história que só interessa para você. E só você pode mudar. Só você pode mudar. Não adianta fazer. E detalhe, esse treinamento não faz milagre. E eu vou te contar, eu não tenho problema em contar as minhas vulnerabilidades, porque elas me fizeram ser quem eu sou, lógico, elas me perfeito. trouxeram até aqui. Eu venho de uma família de alcoólatras, então eu já tenho na minha genética o alcoolismo. E a inteligência emocional ela nos mostra o seguinte, que a criança, o ser humano, principalmente na criança, né, quando ela é criança, Que tem a predisposição né? e ela segue os pais, né? Ou ela segue o padrão, ou ela repulsa. No meu caso, eu repulsei. Eu não bebia. Eu não aceitava o alcoolismo. Meu pai, então, não bebia. Meus irmãos bebiam tudo alcoólatra. Eu não bebia. Eu comecei a beber com 20 anos, mais ou menos. Só que quando eu comecei a beber, eu já enfiei o pé na jaca. E tentei parar de beber milhões de vezes e não conseguia. Não tinha força para isso. Não conseguia. Por mais que eu tentasse, era mais forte que eu. Não conseguia. Eu fiz esse treinamento, eu fui lá sem intenção nenhuma, não sabia do que se tratava, não vai lá que é bom. Tá bom, eu vou. Vamos lá. Cara, fazem 15 anos isso. Há exatamente 15 anos eu não ponho um pingo de álcool na boca. Muito legal. E parei sem perceber. Eu fui perceber que eu parei de beber 3 meses depois que uma pessoa perguntou se estava tomando remédio. Que eu não estava bebendo.
Você vê tudo voltado, né? Exato. As emoções, Exato. né? E aí depois eu descobri, depois eu tive a percepção. Por que eu bebia? Porque você depois, às vezes na hora, você já tem a resposta. Algumas vezes demora um pouco mais. Eu bebia por quê? Fuga. Por um problema financeiro que eu passei muito grande, muito sério. E Que eu te levou pra aquele comecei a beber como fuga. No treinamento, eu fui lá e virei Virou a a chave. chavinha. Eu Virou resolvi a chave. o problema da fuga. A partir do momento que eu não preciso mais da fuga, automaticamente eu não preciso precisa beber. mais, tá? Ó que louco É que muito é. louco. E aí, no mês seguinte, eu levei a minha irmã mais nova para fazer o mesmo tratamento, que ela tinha o mesmo problema que eu, de alcoolismo. Sabe o que aconteceu? Nada. Ela morreu há 2 anos atrás de tanto beber. E por quê? Comigo aconteceu e com ela não. Porque eu estava aberto, eu estava disposto. preparado e eu estava disposto, disposto. né? Ela não queria parar de beber. Então não faz milagre. Se a pessoa não quer, nada vai acontecer. Só Eu vai acho acontecer se ela quiser. Eu comento no nosso trabalho que uma coisa muito importante, é o querer. Querer em tudo. Quando a gente vai atender alguém, ou quando a gente vai nas palestras, quando a gente faz qualquer tipo de trabalho, se a pessoa que está ali não tiver o querer, não vai dar certo. Vai perder E o ela vai tempo. falar, pô, mas você só me enganou? Não, você mesmo se enganou. Exatamente. Você está se enganando. E eu sou muito, Né? eu sou muito sincero com isso. Na abertura, todo treinamento meu, na abertura eu já falo. Pessoal, se tem alguém aqui que está aqui contra a vontade, que não está afim, pode ir embora. Porque você vai perder seu tempo, seu dinheiro e vai gastar nossa energia e não vai resolver nada. Você vai sair daqui Necessário. mais irritado, porque você vai não está piorar. afim. Não está afim, não adianta. Eu A trabalhei gente não faz milagre. Eu trabalhei muitos anos com dependente químico, né? Também tive a minha experiência com a dependência por causa de alguns traumas de família também. E também tive toda a minha história, né? Mas mais de quase 30 anos. E então a gente tem essa... Eu não bebo. Eu também não bebo. Porque eu também não bebo. mas eu não me proíbo de beber. Como é que eu vou te explicar? Eu não tenho não tenho medo, porque não me agrada, não me interessa, não significa nada, né? Como eu trabalhei muitos anos com isso, o álcool, a droga, ele entorpece. Essa é a palavra do Exato. entorpecente. O próprio álcool entorpece e acaba escondendo as suas fugas. Sim. Ele é a sua fuga. Ele é a sua fuga. Né? E também tem a gente fala muito na outra vertente de dependência química, da predisposição, né? Como você falou da genética, né? Então, muita gente é alcoólatra potencial, mas nunca vai ser se não pegar Exato. o copo pela primeira vez. Eu me lembro quando trabalhava no Axê. Eu trabalhei na Axê também, né? Nós falamos, né? Isso. Eu tinha um colega de pasta comigo e ele fazia um trabalho igual o seu, assim, de uma ONG e tal, e eles trabalhavam só alcoólatra. E ele me fez uma explicação, cara, que eu nunca esqueci. Ele falou assim: o alcoolismo é igual uma vela. Você vai acender a vela vai queimar até acabar. O alcoólatra, assim, ele vai beber até acabar. Porém, se ele procurar ajuda, um AA, tal, ele vai lá e apaga a vela. Parou ali. Só que ele continua sendo alcoólatra. Ele continua sendo Porque vela. se você for lá e acender a vela Ela de vai de novo, novo. ela vai queimar até o fim. O alcoolismo é a mesma coisa. Se você parou, não é porque você parou que você você está tá livre. livre. Se você colocar álcool na boca de novo, Mas você você sabe retorna. que é uma interessante, né? Quando a gente fala do só por hoje. Você já ouviu falar? Sim, só sim, por hoje, sim, só por que hoje. é bem importante. Nas nossas salas de acolhimento, a gente trabalha com pessoas com depressão, ansiedade, pânico, com situações mentais, de saúde mental. Né? E não trabalhamos na parte profissional. Nós somos pessoas falando com pessoas que têm a mesma situação. Então, são através de experiências de vida. Que a gente falou de vivenciar, Exato. né? A minha história, praticamente, eu conto a minha história de vida, né? É o meu relato de superação. E para alguém pode ajudar, alguém não, mas a sua Sim. história de superação. Hoje, o que a gente está fazendo aqui, muitas pessoas talvez não se interessem pelo que você está falando, vão interessar pelo que a Mônica falou. Exato. E muitas Exato. pessoas vão se interessar pelo que você falou e não por ela. Então, assim, Sim. é legal que o trabalho que a gente faz, a gente sempre traz várias vertentes já passaram várias situações de podcast com vários tipos de pessoas, no sentido de vários profissionais, vários testemunhos mesmo de pessoas que passaram, que estão superando, né? E a superação, ela é individual. Sim. Ela é individual. Sim. Né? A questão que você falou da vela, né? É você cortar ali, você parar, é diferente de você tratar na raiz, lá Exato, embaixo dela, exato. dessa vela que ela queima. Quando chegar ali no final, ela vai acender de novo. Então, assim, quando você vai na causa raiz, né? Sim, E busca, você- mas para chegar
Para você chegar na sua fuga lá, a pessoa tem que estar aberta. você teve que ter coragem. Tem que estar muita coragem. Eu falo o seguinte, para fazer os meus treinamentos, tem que ter coragem. muita coragem. Porque o fraco não faz. O cara tem que ser muito forte, muito corajoso. Por quê? Ele vai olhar para dentro dele de uma forma como ele nunca se viu. E ele não vai olhar só, eu sou bonzinho, a parte boa. Não, você vai ver seus podres, você vai ver a sua parte ruim, que todo mundo tem. Você já ouviu falar nos 12 passos? Sim. Então, eu trabalhei muito com 12 passos na época. Então, os 12 passos são, claro, 12 passos. Tem o primeiro que é você aceitar, que é aceitação. Exato. Que é mesmo no atendimento emocional. Eu tenho que aceitar que eu quero fazer esse trabalho. Quero aceitar que entra a coragem. Aí depois o segundo é que aí entra toda uma vertente espiritual também. E você vai descobrindo os seus defeitos de caráter, de personalidade. Quando você faz esse aprofundamento e você quer realmente buscar, você vai encontrar coisas que você tem que estar preparado para se chocar. Você já fez, não sei se já... que você faz os seus treinamentos, quando a gente atende terapeuticamente, fazer um trabalho terapêutico e a gente tratar com luto, em alguns outros, quando você sente que a pessoa não se despediu, ou a pessoa queria dizer algo, e você consegue fazer aí uma regressão e colocar ela lá naquele lugar de novo, é muito interessante, né? Você está preparada para ir lá? Você está preparada para o dia que você foi abusado? Você está preparado para o dia que você tomou esse trauma e que foi... Você está preparado para o dia que você começou? E a pessoa, ela vai se encontrar. E aí ela vai ter a oportunidade de tomar atitude. Exato, de ressignificar. E a ressignificação, acho que é o ponto-chave. Eu falo sempre que a gente trabalha com ressignificação, é fantástico. Né? O meu trabalho, se você for ver, eu uso muitas técnicas, muitas dinâmicas, mas todas elas com essa ressignificar o tempo todo. Eu procuro fazer no nosso trabalho, a gente busca... Eu também, eu confesso para você, eu não tenho muita teoria nem muita técnica que eu uso. Né? Eu sou muito mais simples. Pelo meu trabalho também é muito simples. Nas minhas palestras, elas são simples. Elas vão buscar as pessoas. Eu não crio expectativas de que elas vão... Mas eu consigo alcançá-las por elas não estarem esperando... Quando elas recebem essa informação, quando elas vão... Porra, cara, olha, que bacana, né? Se você ressignifica naturalmente. Se eu te falar que eu não informo nada para os meus treinantes, você acredita? Eu entendo, que é isso que é o melhor. Eu não falo nada. Ele recebe, ele tem todas as ferramentas, né, todas as técnicas, então é muito tranquilo isso. Porque o que eu faço? Você sabe levar. O que eu faço? Eu abro filtros. Sim. Né? O que é abrir filtro para o pessoal aí de casa? Eu falo uma coisa assim e te faz pensar num monte de coisas. Né? Conforme eu falo alguma coisa aqui, eu não estou falando diretamente para ninguém, eu estou abrindo filtro. Você vai descendo, aí você vai se conectando com a sua história de vida. Puxa vida, eu fiquei com muita raiva, com muita mágoa, não sei o quê. Você vai se conectando, porque eu abri filtros. Aí a gente entra com a dinâmica. Na dinâmica, resignificação. E para resignificar é muito fácil. Às vezes a pessoa fala, não, mas é muito simples. É muito simples. Tem várias técnicas aí, né? Uma delas, por exemplo, a maioria dos traumas, as maiorias dos nós emocionais, vem da infância. Geralmente da primeira infância, que vai até os 7 anos, mais ou menos. Por quê? Porque na visão de uma criança é diferente da visão de um adulto. O entendimento de uma criança é diferente do entendimento... A interpretação é totalmente diferente. Então ela deu a interpretação, registrou aquilo no inconsciente, ela trouxe para a vida adulta dela. O forte impacto emocional dela lá, provavelmente, quando você ressignifica e você busca, nem é tanto. Às vezes você faz a interpretação daquela ação. Você leva ela lá, só dela olhar para aquilo que aconteceu. Nossa. Só dela olhar com o olhar de adulto, nossa, que coisa boba. Não foi nem uma coisa assim. Porque a criança interna, interior dela, está ainda agindo. Exatamente. Enquanto você não fizer com que essa criança vá. E é legal quando você faz ela encontrar essa criança. Cara, é muito legal, né? Muito legal. Seria o subconsciente. Subconsciente. Que a gente age automaticamente por quê? Está registrado lá no nosso E o nosso subconsciente, né? A grande verdade é que ele é um instinto de sobrevivência. Sim. Então, para ele, quando você começa a falar, eu vou entrar com você numa ressignificação, entrar naquele local, muitas vezes o cara do seu subconsciente aqui tá te bloqueando e não vai, para de falar com ele, porque ele vai te levar para dor de novo. Não, você tem que convencer
o seu subconsciente Mas é. que você está indo para um caminho, né? Para até que ele entenda. É muito barato. Um barato. Eu estava fazendo um trabalho com uma... Eu faço atendimento com uma... Muito bacana. E olha que interessante. Quando a gente começou a entrar na ressignificação, ela começou a fazer comparações com desenho animado. Oi. Com aqueles mente não sei o quê, sabe? Divertidamente. Cara, eu comecei a viajar com ela e ela foi, eu falei, é exatamente isso. Olha lá, o bicho não quer que você fale. Aquele desenho- Ele tá ali parando você e é o que seu inconsciente ele Aquele tá fazendo. desenho, ele explica exatamente E você sabe a que o maior inteligência barato, emocional. o maior barato foi quando eu fiz ela entrar, foi buscar um trauma de infância, que ela foi buscar a criança lá, que ela pegou no colo e tal. E como é que ela viu aquela criança? E o trauma forte dela, tal, não importa, mas quando a gente buscou essa criança, a criança dela também, quando eu pedi para saber quem era, a gente não precisa, mas quando você quer entender com quem que ela tá, para ela se ouvir, olha com quem que ela tá falando, era uma figura de desenho animado. Olha que barato. E era um desenho bem estranho. Eu gosto muito de desenho animado, cara, porque eu acho que o lúdico, né, que a gente traz dali tem muita coisa bacana. E quando ela conta e você percebe dessa... É um barato, né? Você vê isso acontecendo. Né? O cérebro humano é muito. Porque assim, ó, a gente está falando aqui de nós emocionais, de trauma, de fobia, mas assim, cada um tem uma forma diferente da gente tratar. Por exemplo, a fobia. Medo de barata, medo de altura, fobia, aquela coisa que te trava. Cara, isso é tão bobo. Isso se instala de uma forma tão boba e para desinstalar é mais bobo ainda. Coisa de meia hora, 20 minutos aqui ao vivo a gente faz isso. A gente faz isso. Porque você vai na emoção daquele momento. Né? Porque como é que se fica registrado? Como é que se cria um trauma? Como é que ele surge? Ninguém nasce com trauma. Sim. Ele é um impacto emocional. Um impacto forte impacto emocional. Imagina que você está brincando aqui, você é criança brincando aqui, tua mãe está limpando aqui e ela morre de medo de barata. A hora que ela vê uma barata, dá um grito tão grande que você toma um susto. Seu trauma. Com o grito dela e você associa aquilo lá à barata. No teu cérebro ficou como se fosse uma cicatriz, uma marquinha ali, ó. Ali, barata. Ó. Quando você Toda vez que você vê barata, o cérebro vem ali, ó, perigo. Pronto, você lembra, acho que a gente até falou sobre isso, aquela experiência do macaco, né? Que eles colocaram numa jaula um macaquinho, né? Ali, que vinha de uma história de uma selva, de uma floresta tropical, né? E esse macaco, quando estava lá dentro, chegaram com uma aranha grande lá e tal, e ele, dentro da jaula, ele pegou a aranha, brincou com a aranha, ficou com ela, e a aranha se relacionaram ali e tal. Trouxeram para ele um escorpião. Ele também teve a mesma relação com o escorpião. Trouxeram um rato, o macaco também tirou de letra. Na hora que trouxeram uma serpente, na hora que ele viu a serpente, ele quase quebrou a jaula. Ele quase quis... Por quê? Porque ele tinha um forte impacto emocional na selva tropical através dessa serpente. Esse é um fato, essa é uma história. Essa pesquisa é de muito tempo. Muito tempo. Teve a geração, ele casou, teve filhos tiveram filhos e casaram. A terceira geração dele nunca saiu do laboratório, nunca saiu do cativeiro ali. Quando ela via a mesma história, ela trazia o impacto emocional de ancestralidade. Olha como isso é muito que você falou. A gente falou do trauma aqui, né? Olha como o trauma pode vir de coisas que a gente nem entende do que. Ele nunca viu o bicho, mas ele viu ali aquela história, né? E às vezes, né? Você vê essa história de barata, a gente tem uma amiga, e um dia desses nós não sabíamos dessa fobia dela, a gente entrou num local para comer, sentamos aqui, e o amigo que estava aqui do lado, um restaurante bem bacana, tinha uma largatixa, né? Essa é baratinha, caçando uma barata. Aí ele falou, nossa, cara, uma barata ali, né? Meu amigo. Essa mulher... Eu tinha pedido a comida e tal, falou, viu a barata? E a barata caiu. Aí, que pirou mesmo, porque... Ela levantou, ela acha que vem atrás dela. Eu segurei ela, tentei segurar a onda dela, falar, tentei acalmar, né? Mas ali já tava no auge, não dava para mexer. Ali ela tinha que parar ali, fazer alguma... Mas aí ela foi embora. E aí, quando voltou, a gente conversando, né? O que eu percebi que ela tinha que ir embora, eu falei, não, vai embora. Quer que a gente... Não, vai, que é o melhor que você faz, porque... E ela relaxou e foi.
Você vê como atrapalha, né? Sabe a vida do ser humano. Mas sabe onde, Adulta, e sabe onde depois que aconteceu vai isso? acontecendo. Que aí vem um trauma mesmo, que essa cicatriz foi boa. Ela falando pra gente que ela tava de macacão, ela era pequena, de macacão mesmo, né? E caiu uma barata dentro do macacão dela. E ela não conseguia tirar o macacão. Aí é um pouco mais duro, alto né? impacto, né? É um alto impacto de impacto. marreta, né? Alto impacto. E aí quando você vai tentar, não, você vai ressignificar essa história de tirar esse macacão, de tirar essa barata, de mostrar que é inofensivo e tal. É um barato. Você tirou? Hoje, Oi? Você tirou o pedal? Não, você imagina. Ótimo. É uma coisa que... Senão eu ia falar pra você convidar ela aqui pra fazer Não, ao vivo, mas é uma ver. mas porque você falou, é uma questão de ressignificação, que ele é muito simples. É tão bobo, porque a instalação é muito boba. E para desinstalar é mais bobo ainda. E a gente fala, né? Nós falamos, quando você começa a entender para quem está no dia a dia, eu ainda tenho minhas dificuldades, como você também tem as suas. Eu também tenho algumas coisas que eu não consegui tratar, porque nós temos uma cadeia de situações, né? Coisas que vão trazendo com a gente. Eu tive num treinamento, eu tive uma ressignificação muito forte com o trauma que eu tinha. Né? E eu não é o momento nem tempo para falar, mas eu sempre comento sobre essa situação. Eu mesmo me ressignifiquei dessa situação. Eu falei, cara, olha que barato. Como eu mesmo cheguei lá no lugar, no dia, na hora, no cheiro do estado, não ouvi o barulho, sabe? Tudo aquilo veio. Cara, a gente que trabalha com isso, que vive esse mundo, e não precisa ser expert. A pessoa que aprendeu a lidar com as suas emoções. Olha que louco, eu fiz agora, acho que foi o começo do ano, que eu fiz um curso online com um amigo meu, Rodrigo Fonseca. E esse curso era voltado para mulheres. Se chamava Alma Gêmea, para mulherada que não consegue relacionamento, o amor da sua vida e tal. Só tinha eu de homem lá no grupo. Só tinha eu de homem. E aí tinha muita coisa lá que não se encaixava comigo. Mas na hora da dinâmica e tal, eu comecei a trabalhar outras coisas. Olha que vai louco. Em outros caminhos, vai em outros né, cara? caminhos, mas é o mesmo. Porque você entende que a emoção, o trauma emocional de mulher, de homem, é diferente. É emoção, cara. Emoção é emoção. Isso é emoção. Quando a gente faz a ancoragem, né? A gente estava trabalhando uma situação de você pegar aquela emoção, né? Sentir a emoção, tal, trazer para aquele momento, trazer aquela emoção da felicidade, né? E você tirar o momento e deixar a emoção e fazer com que essa emoção ganhe vida. E você conseguir enxergar. Eu já que não estou vendo nada, mas tudo bem. Quando você enxerga, né? Você consegue enxergar. Eu consigo, pra caramba. Quando você consegue enxergar a emoção, e aí você faz com aquela emoção, você conduz com essa pessoa, traga aquela emoção, que ela venha pra cá, ela sai, ela vai pra sua mão, ela sente o calor, ela sente a vibração e ela fecha aquela emoção. E aí você fala, agora segura, né? Que é a ancoragem, e você tá sentindo e tal, e aí você ela solta, depois ela volta, né? Até essa emoção. Cara, você trabalha isso com os traumas de uma forma tão intenso, porque quando você vai passar por X situação e você tem essa emoção na mão e aquela coisa que te faria mal e você, naquele momento, você colocou isso aqui em você, não é? Cara, parece que é uma dose que você toma, né? E você tá falando tal, aí, né, cara? Essa semana eu fiz uma palestra lá na CVC Corp, que é do grupo do CVC Turismo, né, lá na administração da CVC. E eu fiz uma dinâmica lá, né, de resignificação. E eu pedi para eles, exatamente o que você falou, imaginarem que o problema que ele estava trabalhando ali fosse uma pedra na mão deles. E essa pedra começou a pesar, que nem um paralelepípedo. Cara, depois da dinâmica vieram falar comigo, cara, como é que você conseguiu fazer? Eu senti o peso na mão. Eu falei, Cara, barato. É interessante, né? A gente vai viajando aqui, né? Nossa conversa é bate-papo mesmo. Tem um certo momento quando a gente... Tem algumas pessoas que eu falo assim, né? A gente está trabalhando, tá? Chegou aqui e falou, agora você vai imaginar que você está com 2 pesos gigantes no ombro. Você imagina, sente que você tem que usar a tua imaginação e pensar nesses pesos. A pessoa até dá uma entornadinha. Aí eu falo assim, olha, agora você vai sentir realmente esse peso sair de você quando eu der o comando, que você vai sentir. Aí você encosta a mão um pouquinho, ela sente o calor, né? Não que aí você, olha, eu tô pegando esse peso, eu tô segurando o peso. Nossa, tá pesado. Você tá sentindo que eu tô arrancando de você? Você consegue? A pessoa faz aquela, aí você puxa, né? Ela tá naquela, nossa, aí você passa a mão no ombro assim. Ela fala, caramba. impressionante. Tava aí mesmo. Impressionante. Tinha alguma coisa de verdade, né? Isso tem uma explicação, né? Pro cérebro, como ele mesmo, né, ele explica.
O cérebro, para ele, é tudo real, É né? real, é real. Porque ele fala que tem um shopping. O cérebro, ele não sabe diferenciar o que é o que é real real. e o que é imaginário. É. Por isso que no shopping o cara coloca aqueles óculos de terceira dimensão, Terceira dimensão. e ele dá um escândalo lá achando que vai cair no precipício e ele está sentado lá no E a mesma shopping. coisa com não. Mesma coisa com O não. cérebro, que se a gente fazer a brincadeira aqui, né? Vamos falar aqui para quem está assistindo agora, ó. Não pensem num Fusca azul claro em cima de uma árvore. Tem jeito. O Ian já levantou o braço ali, nosso tempo está acabando, tá? É o pior Sério? momento, Mas do já? podcast. É tão rápido, começou, né? É barato. caramba. Meu. Então toda essa situação, né? Porque na verdade... Você fez eu rodar 2 horas para achar o número aqui, você para ficar 5 minutos mas aqui, deixa eu Marcelo. falar, nós ficamos 6. Sacanagem. O legal disso, sabe qual que é legal? É que isso motiva pro próximo. Ah, sim, com certeza. Porque trabalhar o Com que a gente fez aqui certeza. agora é contagiante. E assim, a gente tem muito assunto. Porque inteligência emocional, ele é muito amplo. Por É isso muito que não amplo. dá pra gente fazer Não um dá. programa só Não dá. e usar. Qual que é o mais interessante de hoje aqui? Foi essa explanação, nós curtimos, nós brincamos aqui. Sim, a nós gente- fizemos um aqui bate-papo um só. bate-papo sem interesse nenhum. Exatamente. De fazer nada, Exatamente, nada né? de Só do convencer Fusquinha ninguém de Verde que agora que o pessoal pensou. Mas o bacana é das pessoas entenderem que quando a gente fez esse trabalho, podcast, a gente fala do nosso trabalho social. Você que está assistindo esse podcast, que é um podcast super diferente no sentido da energia que a gente tem aqui, né? A gente ganhou uma proximidade, né, meu amigo, de energização, certeza, uma com coisa desde a certeza. primeira vez, Desde né? a primeira vez. Não posso saber que eu te vi que eu tava nem enxergo, né? Mas não tava foi nem vendo, né? casamento à Brincadeira, primeira vista. A gente começou a entender. É conexão. É uma conexão. Isso é empatia. Exato. Você que está assistindo e está passando não propriamente passando pela dificuldade, ou conhece alguém que passa pela dificuldade, ou você que está passando pela dificuldade da depressão, da ansiedade, do pânico, e conseguir entender que eu tenho no meu livro, Alfredo, aqui, ó, eu queria até, acho que eu vou te mostrar aqui, ó, para você vai entender. Quem lê melhor é a Mônica ou A você? Mônica. Mônica, A Mônica. você consegue ler só essa frase para mim, ó, que Eu gaguejo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Tá. fala o Acredito que a partir do momento que entendemos a nossa realidade, começamos a ter a percepção de que a verdade sobre nós mesmos nos libertará. Nossos pensamentos muitas vezes nos levam a lugares imagináveis e que muitas vezes nos tornamos prisioneiros de nossas mentes. Marcelo Vilas. Esse cara é bacana, hein? Esse cara é legal. Falou tudo. Por que acontece isso aqui? Olha que tudo. interessante. No auge da minha situação de quase suicídio, no momento que a minha história nasceu, foi aí, que eu ia cometer o fato, eu tive aí você escolhe, porque a gente não fala de religiosidade, porque são várias vertentes, pode ser qualquer, você tem a sua opinião a respeito do que aconteceu, a minha eu sei qual foi, e eu não preciso fazer acepção de pessoas falando, foi Buda, não, eu tive o meu momento de libertação, que na hora H, Algo te... isso aconteceu, eu conheci a verdade veio para mim naquele momento. Que na hora eu sempre comento isso aqui, o pessoal que lê, que acompanha a gente, para entender, na hora e olha que interessante, no podcast passado aconteceu uma história muito legal, que eu comento que no dia em que eu fui para a tentativa, e eu estava preparado, eu achava que estava, mas eu estava. Quando eu olhei para a janela, tem toda uma história, eu não via a janela, primeiro que eu não estou nem vendo, mas eu não via a janela, por quê? Porque eu imaginava, a janela tinha se transformado numa estrada. É um caminho. Aí como é que você pensa assim? Você pensa uma coisa. Como é que o cara se joga no 15º andar? Como é que o cara se joga? Eu comecei a entender o que estava me levando a me jogar. Porque a hora que eu caminhei, eu não conseguia. Eu só via aquela estrada. E aquela estrada era sedutora. E aí me veio a frase e tal na cabeça. Naquele momento devia estar tendo uma batalha aqui, tal, não sei te explicar. Que me veio a frase e falou assim, no meio. Falou, você vai cair, é alto. E você é grandão, quando bater vai te estraçalhar. Vão te pegar de pá. Colocar no lixo, num saco de lixo. Como que a sua filha vai te ver no caixão? Pau! Nessa hora. Como tua mãe vai te ver? Pau! Nessa hora. Na hora, eu tava com a mão pra fora aqui já. E a estrada fez isso, ó. Sumiu.
Aí eu senti o vento, as coisas, a altura, tal, e eu dei o passo mais importante da minha vida, que foi aquele passo para trás. E aí a história começa. E no outro podcast, isso é bem bacana, Forte pra caramba. No outro podcast, o cara contando pra mim, e ele queria tal, ia tirar minha vida. Você lembra, Ian? Ele falando do carro, e eu dirigindo a milhão tal, e eu vi uma árvore, cara, a árvore brilhava ali contando. Aí que a gente fez uma grande compra, eu falei, cara, tivemos a mesma percepção. Cara, a árvore brilhava e me chamou. E o que salvou ele foi uma ligação. Na hora tocou o telefone dele, um amigo. E aí, meu, onde você tá? O que você tá fazendo? Ele, pau, quebrou. Aquela árvore sumiu. Olha que interessante como o nosso cérebro faz. Por isso que eu te o falo que naquele momento, por isso que eu prego essa questão, não na parte mais... Conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a razão do nosso trabalho. Eu diria até assim, que nem você falou aí, você subscreveu. Conhecereis a sua verdade e a sua verdade vai te libertar. Porque essa frase é exatamente isso que ela quer dizer. Exatamente. Foi com você. Ali. É com você. Né? Conhecereis a verdade. Não é a verdade do outro, é a sua. É a sua. Isso é o trabalho que a gente começa fazendo, né? Isso que é muito legal. Quando a gente trabalha com as pessoas que passam por essa situação e a gente tem muita coisa para trabalhar emocionalmente, com certeza. E hoje nossa conversa aqui ela é muito pouca diante de muita coisa que a gente tem para fazer. Sim, cara, é que eu falo, nos meus treinamentos lá, parecem suicidas, sim, pessoas deprimidas, sim, ansiosas, sim. tudo que você imaginar. E a gente tem que... Pessoas que não têm nada, vão lá para ter um up na vida. Para sair desse nada. Exatamente. Para sair desse nada, para despertar, para ter uma... Tem tudo os que você imaginar. Aí. Tudo que você imaginar. E é legal. E o legal é isso. Você vê que a pessoa saiu de lá transformada. E quando você transforma, cara, você se transforma. Eu me transformo. Tá? Meu amigo, mais uma vez o tempo... O que eu quero falar é o seguinte, eu quero que você fale aqui suas redes sociais, já está tudo no CG, né, Ian? Tá. Quero que você fale alguma coisa, mande alguma mensagem, se você quiser mandar uma mensagem para alguém, quero que você convide para alguma coisa, e já está convidado para o próximo, a gente já vai marcar de novo, de estar falando. A nossa conversa lá na ONG, semana, uma hora que você estiver de boa, para a gente já estreitar também, trazer você com trabalho nas nossas alianças, né? Não, tamo junto. Você que está assistindo é o que eu falo, se for para ajudar pessoas, eu tô dentro. Quer mandar uma mensagem para alguém? Manda naquela sua câmera lá. Bom, para quem quer me seguir, pode me procurar lá no meu site, www.institutocardoso.com.br. Nesse caso, o Cardoso é Cardoso com DH, que é uma referência a desenvolvimento humano. As minhas redes sociais, o Instagram, Alfredo Cardoso IE, e no Facebook, Alfredo Cardoso com DH. A mensagem que eu vou deixar para você aqui, acho que o que o Marcelo falou aqui no final resume muito tudo isso que a gente falou, e acho que é a frase que eu quero terminar. Isso, né, cara? Acho que eu quero terminar com isso. Vá se conhecer. Conheça a tua verdade, porque é a tua verdade que vai te libertar. Caraca, que coisa legal, né? Mônica, tem alguma coisa para falar? Eu quero agradecer por esse momento maravilhoso, porque tem muitas pessoas que não têm o acesso de saber o que é inteligência emocional, não tem noção desse mundo. E a gente está começando a plantar isso, né? E isso é maravilhoso, porque, como vocês mesmos mostraram, liberta você de coisas que você acha que você é incapaz, porque colocaram na sua cabeça. Você vai descobrir que não. Você, assim como se um ser humano ele consegue, eu também consigo. Exatamente. Então você vai descobrir isso, que você é capaz de muitas coisas que está aí escondidinho dentro de você, que é a sua essência. E quando você acabou de falar uma coisa muito importante, seguinte, quando você conta da sua vivência, da sua história, que o nosso trabalho é muito simples. Eu falo que às vezes assim, a gente está na palestra, a gente fala, a gente pode sentar nós três num bar, não vou beber, eu vou sentar, tu vai numa pizzaria e falar, e fazer esse tratamento, falar sobre isso, porque a emoção, ela não exige todo aquele, cara, conversa, é o libertar-se, é o querer, né? Quando a gente quer. Cara, nós temos podcast para 15 dias aqui. Ficar aqui, porque você vê como o clima, a coisa é tão... E a gente sabe porque a gente tem o limite, porque a gente já sabe que a tendência... É esticar. E se a gente começa a esticar, a gente começa a perder a qualidade
Claro, não vai perder, porque a gente tem muita qualidade para colocar. Não sendo arrogante por si, mas tem muita conversa boa. Mas a Sim. gente sempre consegue deixar aquela vontade de como você Gostei falou, de né? quero mais. As pessoas precisam saber mais do seu trabalho, meu irmão. Esse trabalho do podcast aqui, você pega esse podcast quando a gente está no ar, a gente estiver fazendo, sabe? Mostra para as pessoas, porque a nossa conversa aqui, Não, com certeza. ela foi uma conversa para divulgar isso Com mesmo, certeza. né? Isso é muito importante. E assim, inteligência emocional é muito cara ainda. No Brasil ela ainda é muito cara. Pra você ter uma ideia, um treinamento hoje de inteligência emocional, você pode separar brincando R$5.000 por pessoa. E o trabalho que você faz, por exemplo, você faz o mesmo trabalho de graça. O mesmo trabalho de graça. Então, É que né, a diferença, para deixar claro, é que eu faço social. exato. E você também faz Eu social. faço social Só que o também. seu social tem um custo. Exato. Porque o trabalho é muito, muito abrangente. O trabalho, como eu falo, sabe aquela coisa que você fala assim? Eu acho que eu recebi uma grande oportunidade de Deus. Ele me deu a graça, de graça. Né? Quando a gente fala a graça de Deus, né? E o que é de graça? Uma coisa que veio... Quando você ganha uma coisa de graça, né? Uma coisa boa, normalmente, né? Vou te dar um copo d'água, é de graça. Então, quando a gente tem essa questão da graça... Claro, a gente trabalha, tudo que vocês estão vendo aqui, material, camisa, tem custo. Sim. A gente está aqui, tem custo. Então, a gente também precisa vender livro, precisa vender palestra, O custo precisa é muito vender alto, o custo é muito alto. os atendimentos. Mas o que a gente puder fazer de doação... Com certeza. Você já teve prejuízo. Muito. Que na verdade, sabe o que significa? Foi uma doação. Sim. Pra você ter Encara uma ideia, como dessa no forma. último treinamento que eu fiz, eu coloquei R$11.000 no meu bolso. E aí a gente pensa, olha que absurdo que é, né? As pessoas que acabam te levando a tomar esse prejuízo. Porque a vontade de ajudar é maior do que a vontade de ganhar dinheiro. Exatamente. A Aí que é vontade de ajudar é melhor. O pessoal fala maior. pra mim, meus amigos, pô, cara, você não cobra. Quem quer ajudar, e isso a ONG faz, que nos ajuda diferente da ONG, quando a gente atende, para dar preço por um atendimento, eu acho que é muito pessoal. Sim. Se você gostou, foi bem para você, faz uma doação para a ONG. Sim. Porque, na Quanto você verdade, cobra, não? Eu cobro que você doar para a ONG. Aí depende de você. Exato. Porque eu já estou me preparando, a gente tem busca patrocínio, tal, para quê? Para poder fazer esse trabalho de uma forma que não precise. Claro, muitos vão precisar fazer. Sim. A gente está entrando no corporativo agora, bem bacana. Então, o corporativo, ele ajuda a gente a manter o social. E quando a gente fala de responsabilidade social, o espaço abre muito. Sim. Né? Quando você fala de inteligência emocional, a concorrência também é muito. É muito. Né? É muito. E você é um cara espetacular. E aí o cara... tem pessoas que vão, pelo seu óculos, não vão querer trabalhar com você. Não vão querer ver. Exato. Mas por causa do óculos vão querer porque aquele cara se identifica. Sabe aquela identificação? Então você pega... Então isso é muito interessante. A própria a propaganda que você faz, ela vai já fazer acepção. Sim. Não sim. tem como. Não tem como. Não tem como você levantar a caneca e falar, vermelho, aqui, mas eu não gosto de vermelho. Que louco. Mas você tem uma grande parte que gosta do vermelho, né? No meu último treinamento, tinha uma pessoa, uma advogada, e ela já chegou causando. E para tudo, cara, ela, né, sabe, tentando te desestabilizar o tempo todo. Tá. Cara, chegou no domingo, essa mulher passou uma transformação tão grande, que aí ela falou, posso dar uma palavrinha? Pode, fica à vontade. Ela pegou o microfone e falou, olha, quero parabenizar você, sua equipe, pelo trabalho que vocês fazem. Porque eu vim aqui totalmente desacreditando em tudo, desinteressada, séptica, tudo. E eu não sei se você percebeu, mas eu tentei tumultuar o tempo todo, porque eu estava procurando e tal, não sei o quê, né? Claro que eu percebi. Percebeu e sentiu, né? E eu realmente estou saindo daqui diferente. Transformada. Eu quero parabenizar. Então, aí você vê a importância do trabalho da gente. Por mais que a pessoa chegue armada, quando você toca na dor dela, ela quer se livrar da dor. Não tem como. Não tem depressão, como. suicídio, essas coisas todas, ela quer te libertar da dor. Exatamente. O suicídio, na verdade, é isso, é a libertação da dor. Eu tenho meus trabalhos pessoais, eu também tenho muita coisa, eu sou muito explosivo, eu ainda trabalho muito isso, eu sou muito ansioso positivamente, mas eu descanso trabalhando. Olha que barato, né? Porque eu trabalho eu faço com gosto, faço de verdade. É o teu prazer. Hoje a gente esteve lá fazendo o trabalho com o pessoal lá
comentar, né, como é que vai ser e tal. E as professoras, o diretor falou, cara, você tocou no meu coração. Eu escuto você falando, você me dá vontade de não parar mais de escutar. Porque eu vou falando, porque não é que nós somos melhores diferentes, não. É que eu tenho intensidade no que eu falo, que eu gosto, como você. Você fala, a gente fala de uma forma apaixonante, né? Quando a gente fala de salvar, de mudar, de querer, de superação, né? E o Ian vai mandar a gente, daqui a pouco vai dar uma bronca, né? A gente já explodiu. E assim, para terminar, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado por você ter dado a oportunidade também de sentar aqui com a gente. E pra gente terminar, essa palavra é maravilhosa. Sou grato, ela é a coisa mais importante. Eu falo da minha deficiência, eu brinco muito com ela, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Fez você enxergar a vida. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter perdido a visão. Quando você perdeu a visão, você teve a visão da vida. O que eu enxergo é muito, por mais dificuldades que eu tenha. Mas eu agradeço todos os dias. E isso é verdadeiro. Em qualquer lugar eu sempre falo isso. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de perder a visão. Ele tirou de mim aquilo que não era o que eu sou hoje. Exato. Que o que eu sou hoje é o que eu quero ser verdadeiramente. Eu conheci a minha verdade através da verdade que eu acabei recebendo, né? Vamos terminar com a nossa oração? Vamos lá. Vamos lá, meu irmão? Dá a mão aqui pra você dar a mão pra ela também. E o tema, né, do Me Dê Sua Mão é bem isso mesmo, né? Obrigado mais uma vez por você. Prazer todo nosso. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e no meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Valeu! Top!